Olá, amigos da CBN, estamos de volta para essa final tão esperada da Copa da África. Estou aqui com Leonardo Stamilo e Álvaro Oliveira Filho para conversar um pouquinho sobre essa grande decisão. Surpreende Espanha e Holanda nessa final de Copa, Stamilo? Acho que se a gente fosse olhar para o que a gente esperava antes da Copa começar, surpreenderia. Agora, depois que a Copa começou, não surpreende mais. Porque, de fato, foram as duas seleções que tiveram mais consistência. Se não jogaram um futebol empolgante como a Alemanha e a Argentina jogaram, foi um futebol eficiente. A Espanha, ao meu ver, cresce muito mais do que a Holanda agora. Acho que a Holanda já chegou no auge do que ela podia chegar e a Espanha ainda vejo com alguns jogadores que ainda podem jogar melhor ainda. Mas acho que está de bom tamanho, acho que uma final inédita e de dois times que tiveram bastante consistência. Tecnicamente, Álvaro Oliveira Filho esperava mais dessa Copa do Mundo, mais qualidade, alguma novidade, de repente tática? Não esperava mais. Eu acho que a Copa do Mundo teve um nível técnico razoável, a gente teve jogos sofríveis na primeira fase, mas jogos muito bons a partir das oitavas de final. E acho que a Holanda e Espanha chegam com méritos a essa decisão. Foram dois times que mostraram muito equilíbrio o tempo todo, a Espanha principalmente a partir da fase de mata-mata, mas lamento não ver nessa final pelo menos um dos dois times que eu vi fazerem diferente nessa Copa do Mundo, a Alemanha e a Argentina. Vamos saber um pouquinho mais sobre o time da Espanha para essa grande final. Acompanhe a reportagem de André Sanches. A seleção espanhola está pronta para a decisão da Copa do Mundo. O técnico Vicente Del Bosque ainda não anunciou a equipe. Resta uma dúvida: quem será o companheiro de ataque de Vila? Pedro e Fernando Torres disputam a posição. Pedro começou entre os titulares na última partida, na semifinal, e Fernando Torres entrou no decorrer da partida. A seleção espanhola realizou a sua última atividade no palco do jogo no Soccer City. Apenas 15 minutos desta atividade foram abertos para a imprensa. O técnico Vicente Del Bosque fechou o restante da atividade. O treinador garantiu que a seleção está pronta e que continuará jogando da mesma forma, do mesmo jeito que a fez chegar na decisão do Mundial. Os jogadores estão extremamente confiantes. Quem disse isso foi o capitão da equipe, o goleiro Casillas. A Espanha vai vestir azul na decisão contra a Holanda. Muito bem, Stamilo, qual é o mérito dessa equipe de Vicente Del Bosque, que tem realmente uma força muito grande no conjunto, nos pés de Iniesta, nos pés de Xabi Alonso? Aonde a Espanha pode ganhar o jogo? Eu acho que a Espanha pode ganhar o jogo na consistência do time de uma maneira geral. A gente cita sempre os jogadores de meio e de ataque, né, que são jogadores que chamam mais atenção da torcida, da imprensa. Mas a Espanha tem como diferença em relação à Holanda uma defesa muito mais sólida. Acho que Piqué e Puyol formam uma grande dupla. Casillas é um baita goleiro. Já foram testados? Acho que não suficientemente, né? O Brasil talvez tenha sido o adversário mais forte que a Holanda enfrentou nessa Copa do Mundo. Acho que não foram totalmente testados e terão esse grande teste na decisão. Mas acho que é um time que está preparado. São jogadores que estão muito experimentados no futebol europeu. Acho que não vão ter qualquer tipo de problema em sentir a decisão. Acho que o grande ponto decisivo para essa partida também é a escalação ou não do Pedro no ataque. Acho que o Pedro foi importantíssimo para a partida semifinal contra a Alemanha, acabou sendo importante para abrir o jogo, e não só para isso, mas para marcar a saída de bola dos alemães. E acho que o Vicente Del Bosque vai acertar se escalar o Pedro no lugar do Fernando Torres de novo. Pedro começa jogando, você gosta dessa opção feita pelo técnico espanhol, Álvaro? Eu preferia a formação com o Fábregas jogando como segundo atacante. Eu não entendi por que nessa Copa do Mundo, quer dizer, a gente até entende, o Fábregas vinha de um período de recuperação, depois de uma lesão, não estava nas mesmas condições dos companheiros, mas tecnicamente é um jogador que não pode ser reserva numa seleção como a espanhola. Eu gostaria muito de ver o Fábregas em plenas condições, jogando como segundo atacante, preparando as jogadas para o Davi Villa. Acho que a seleção espanhola jogou assim no segundo tempo contra Portugal e foi o melhor momento do time da Espanha que eu vi nessa Copa do Mundo. Não tendo o Fábregas em perfeitas condições, acho que ele deve escalar o Pedro, um jogador jovem, um jogador que tem a vontade de fazer gol, é fominha, do jeito que o atacante deve ser, às vezes até egoísta, mas mostrou no jogo contra a Alemanha que pode ser um jogador muito útil para o time espanhol. Saiba um pouco mais sobre o time da Holanda para essa final. Acompanhe a reportagem de Heraldo Leite. O técnico da Holanda, Bert van Marwijk, disse que seu time nunca esteve tão bem preparado para um jogo como está para essa final. Não há nenhum problema de contusão, não há nenhum problema de suspensão. Ele vai poder escalar a força máxima. E disse que os erros que cometeu contra a seleção brasileira no começo do jogo das quartas de final, a seleção da Holanda não pode repetir, porque a coisa pode ser pior, pode ser fatal para a seleção holandesa. É o primeiro título que a Holanda persegue na sua história. Já chegou 2 vezes a uma final e perdeu para a Alemanha e para a Argentina.
Nas duas ocasiões, jogou contra o país anfitrião. Agora a história é diferente. O jogo é em campo neutro. E a Holanda, Stamilo? Aonde é que ela é mais forte? Onde é que ela deve ser temida pelo time da Espanha? A Holanda tem dois jogadores que atuam de maneira bem aberta no ataque, que podem ser decisivos contra a Espanha, né? O Robben pela direita e o Kuyt pela esquerda, e que marcam muito bem a saída de bola adversária também. Isso sem falar no Sneijder, que para mim é o principal jogador da Copa do Mundo até agora. É o cérebro da equipe e é o homem que organiza todas as jogadas ofensivas da É o teu craque da Copa, o Sneijder? Sneijder? É o meu craque da Copa, para mim é o meu craque da Copa. Ele fez um ano, na verdade, impecável, né? A temporada dele na Europa é impecável. Ganhou a Liga dos Campeões da Europa com a Inter, a Copa da Itália, o Campeonato Italiano, e vem fazendo uma Copa extremamente significativa. Talvez o futebol dele não apareça porque ele não faz tantos gols assim. Contra o Brasil ele foi decisivo, mas ele dos pés dele é que partem praticamente todas as jogadas ofensivas importantes da Holanda. Acho que ele é o homem decisivo pro holandês. Hora do nosso palpite, do nosso pitaco sobre essa final. Leonardo Stamilo, não trouxe o povo. Leonardo Stamilo, quem será o campeão? Vai com o povo, vai contra o povo? Eu vou com o povo dessa vez. Eu acho que da Espanha, acho que a Espanha ganha o jogo 2-0. 2-0. Álvaro Oliveira Filho. Eu perdi todas pro povo até agora, mas eu vou continuar desafiando ele. Vou dizer que a Holanda vai vencer o jogo por 2-1. Eu também vou de Espanha e temos um encontro marcado. Você acompanha essa grande final com cobertura completa aqui na Rede CBN.